Hum, Deus. A Erna sempre está no estudo aí, ô bênção. Ela, a Marlene, a família Marle, Todes. Boa noite, feliz sábado para vocês. Boa noite, feliz sábado para vocês também. Amém. Que Deus abençoe. É, que bom, né? E daí tá quente para lá, para Cruz Machado? Tá quente, tá querendo chover e não chove, sabe? Dá umas trovadas, num lugar chove, aqui não chove, e tá assim, tá bastante quente. Ai, tá quente, né? Tá. Aqui também tá quente aqui para Curitiba. Uhum. Nós temos todo dia um primo do José que fala que lá tá quente, tá ruim. Aham. Daí fica atualizado. É, Ai, que bom. E daí, alguma coisa, alguma notícia boa da irmã e do sobrinho? pois hoje eu falei com a minha irmã, daí ela tá lá, vai ficar lá o mês inteiro fazendo os exames, químio e tudo. E daí diz que o médico que vai operar ela disse que pode demorar até um ano. Eu disse, meu Deus. Tá. E diz Meu que Deus, tem tanta gente na fila de espera lá. nossa. Mas imagina, ela já está tanto tempo, vai esperar mais ainda? Mas ela diz que vai fazer o quê? Eles estão É, fazendo a químio para ele não enraizar mais. não tem que fazer, né? Nossa. Tem que esperar. Porque pagar a gente É, não consegue, é muito caro. é, caríssimo demais. Meu Ela senhor, tem sorte, ela tá lá na casa de apoio e estão pagando tudo para ela, graças a Deus. Daí ela vai aham, ficar lá até dia 12 de abril, que nossa, daí que ela vai ter certeza se eles vai daí marcar já a cirurgia ou não. nossa, meu Deus do Então céu. até lá ela É, tem que ficar esperando. ah. E o Só que eu sobrinho, acho, como que tá? meu sobrinho tá na mesma, tá fazendo esses tratamento lá com o diálise, tá? E eu acho que ele tá meio bastante ruim, porque ele mostrou uma foto, sabe, dele muito inchado, né? E ele não é muito de falar e se queixar, sabe? Mas eu Aham. acho que não tá nada bom. Ui, coitado. Que dó, né? Da dó, mas vai fazer o quê, né? É, a gente não tem o que fazer, né? É Só só Deus, orar, né? né? É, A gente ora, ora e pede, mas é Deus que sabe, né? O que vai fazer. sim, sim. Seja feita a vontade de Deus, né? É, mas sim, mesmo que Deus está deixando ele vivo, eu já digo, Deus tem um propósito, porque olha, já faz tempo que ele está assim, e diz que já muitos amigos dele que estavam fazendo já morreram. Ele viu morrer na frente, que você vai fazer a transfusão, diz que daí que você se apura mais, e mata. É, Eu disse, meu Deus, que coisa ruim, né? nossa, que horror. Que É triste, ruim, é triste. E é é um bem sofrimento triste. para a família ficar acompanhando, né? O sofrimento, né? Também, né? É, pai e a mãe, né, ver o filho sofrendo assim não é fácil. Deus o livre. É, meu Senhor do céu. Mas, Mas eles também são evangélicos é da Assembleia, mas eles estão firmes com Deus. O pai dele é um. através da. E agradecemos ao Senhor também, Deus Espírito, aonde o Senhor tem usado o seu filho, o seu servo Lucas, para que ele continue sendo sempre esse servo do Senhor, um instrumento em tuas mãos. Dê sabedoria a ele, Senhor, e que abençoe a nós também, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar preparados. Toma cada um em tuas mãos nesses momentos, é que nós pedimos por Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado, Cláudia. Deixa eu só abrir uma outra apresentação que a gente vai usar depois, tá? Em seguida a essa daqui. Quem puder já ir abrindo a, a Bíblia em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 é o nosso primeiro capítulo de hoje. Basicamente, ele não deve ser para durar muito. Para nós também darmos uma ênfase ao capítulo 9. E já abri aqui, aí essa fica para depois. E vocês devem ter percebido que nós ainda estamos no nosso zoológico aqui, né? Ainda temos alguns animais, né? E percebam que a, como a história vai avançando, né? Lembrando que em Daniel capítulo 2 chegamos até no ano 476, né? Depois, depois em Daniel capítulo 7 nós chegamos até 1798. Isso só para destacar, né, como a história vai avançando através da profecia. Ok, eu acho que já está aberto aqui. Deixa eu só ajeitar um pouco algumas coisas e aí já continuo. Vou colocar um pouco aqui para o lado. Ok. Então, continuando aqui a nossa apresentação, nós paramos então justamente no início do capítulo 8. No verso 1, nós encontramos já aquela nossa informação importante, né? Daniel 8, verso 1. O terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. E isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Qual visão que ele teve anteriormente? Do capítulo 7 a pelo menos 2 anos antes. Então, o capítulo 8 está sendo situado historicamente no relato de Daniel, o terceiro ano de Belsazar, o que o situa, também historicamente, situa o capítulo em si, juntamente ao capítulo 5, que é o terceiro ano de Belsazar. E nessa visão, então, ele vê 2 animais ao invés de 4. Então percebam que a profecia ela começa a dar um zoom aqui é, nesses animais, né? E esses animais não são iguais aos do capítulo 7. Isso tem uma razão de ser, né? Enquanto no capítulo 7 vimos o leão, o urso, o leopardo e um animal não identificado que Daniel só pôde chamar de terrível e espantoso, aqui no capítulo 8, de forma preponderante, nós vemos um carneiro e um bode. E logo em seguida já começa a descrever esses 2 animais. O carneiro, a partir do verso. O carneiro, a partir do verso 3, ele está diante do rio Ulai. E ele tem 2 chifres, né? Os 2 eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. Isso se parece com
a descrição dada por Daniel a respeito do urso, né, em que uma de suas patas era maior que a outra. Então, no caso do carneiro, um dos chifres é maior. Enquanto que ainda ele, no verso 4, ele dava chifradas. Dependendo da sua Bíblia, pode estar aparecendo a palavra marradas. É a mesma coisa. Então ele fazia isso em algumas direções, né? Para o oeste, para o norte e para o sul. Está faltando o leste aqui, né? Lembrem que, principalmente com o relato do livro de Esther, nós podemos perceber que o Império Medo-Persa ele tinha extensão desde a Índia até a Etiópia, no norte da África, né? Então, desde o leste até essas regiões aqui. Ele não tinha uma abrangência aqui para é, para essa parte do leste, justamente porque basicamente ele já tinha uma abrangência para lá. Então eles estavam tentando avançar para essas outras direções, né? Leste, perdão, oeste, sul e norte. E nenhum animal podia resistir a ele, nem quem pudesse se livrar do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Quando Daniel procura ainda entender, né, e não vai demorar muito para que nós entendamos também por que Daniel não entendia isso aqui. Então ah, aparece a partir do verso 5, então, um bode que vinha de onde? Do oeste, né? Ele vinha do oeste e não do leste. Então, uma das direções as quais o Império Medo-Persa estava procurando conquistar, que era o oeste, de lá mesmo o bode já veio. E é uma descrição interessante. Ainda ali no verso 5, ele tem um chifre. Esse chifre ele está visivelmente entre os olhos. E foi na direção do carneiro que tinha os dois chifres que nós estamos considerando aqui. E o interessante é que, ainda no verso 5, a descrição é que o bode aparece percorrendo a terra, só que sem encostar no chão. O bode estava literalmente voando sobre a terra. Enquanto o carneiro ele dava marradas para 3 direções, né? Para o oeste, o norte e o sul, ele não aparece voando, mas o bode sim, né? E veja, o bode ele não aparece direcionando o seu chifre para várias direções, ele aparece direcionando o seu chifre para o carneiro e voando, ele não encosta no chão. Significa que o objetivo aqui, nesse contexto, do bode não é aparentemente conquistar diversos territórios. É derrubar de uma vez por todas a, a ameaça mais possível, a ameaça que ainda está por ali, né? Veja, o Império Grego Macedônico ele não tem muita força, né? Por exemplo, no período da Babilônia em que ela é conquistada pelos Medo-Persas, muito menos durante o período do rei Nabucodonosor, né? Os macedônicos ainda eram um povo assim não muito desenvolvido militarmente. Só que nesse período aqui em que a Média Pérsia já está
enfraquecida depois de tantas guerras, depois de alguns séculos de preparação militar por parte dos gregos macedônicos, né? E principalmente quando é Alexandre quem está dominando sobre eles. Então, com o passar do tempo e com as guerras acontecendo, isso vai fazendo com que o Império Medo-Persa enfraqueça. Então, o que acontece com o carneiro na continuação da visão, né? Antes de tirarmos conclusões sobre o Império Medo-Persa e sobre o Império Grego de Alexandre. Verso 7. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. Então, esses 2 chifres, esse único chifre, perdão, ele era evidentemente muito mais forte que os 2 chifres juntos do carneiro. Então, o carneiro, na continuação, não tinha força para resistir ao bode, que jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu, verso 8, cada vez mais. Então, tirada de cena a maior ameaça, então o que poderia acontecer? Não havia mais, pelo menos naquele momento, outro povo que pudesse se comparar em força a desse animal. Então, só que quando ele se engrandecia, né, quando estava no auge do poder, inclusive, o que acontece? O chifre é quebrado. Alguma coisa ou um conjunto de variáveis contribuiu para que esse chifre perdesse a sua força. E veja, no lugar ali, no verso 8 ainda, saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Então, a partir de agora, começa uma relação do chifre, desses chifres com os ventos do céu, né? Então, nós temos aqui também as 4 direções, né? Norte, sul, leste e oeste, a princípio. E no verso 9 nós temos uma dificuldade aqui. Nós temos uma dificuldade relacionada à tradução. E algumas traduções, às vezes, elas também derivam suas dificuldades por conta do trabalho dos copistas. Os copistas nunca foram perfeitos em seu trabalho, né? Às vezes eles acrescentavam, às vezes tiravam alguma coisa. E veja, quando você copia alguma coisa manualmente, como eles faziam, né? É possível acontecer qualquer tipo de erro. Às vezes acontecem erros até quando estamos digitando, né? A vantagem é que quando digitamos pelo computador ou pelo celular, nós temos o quê? O corretor gramatical. Só que os copistas e os tradutores nem sempre tinham essas vantagens, né? Então, o que eles podiam fazer? A partir do momento que um copista judeu, ele percebia o erro, o que ele fazia? Ele parava imediatamente a cópia e começava tudo de novo. Mas o que acontece? O fato de começar do zero novamente não significa que ainda estará isento de qualquer tipo de erro. No verso 9, então nós temos um erro dessa natureza, tá? Ou basicamente uma tradução ruim. Então aqui no verso 9, nós podemos ler que de um dos chifres, né, de um dos chifres saiu outro pequeno. Então basicamente no texto original, essa expressão dos chifres não aparece, né? Então não aparece dos chifres. Aparece de um, saiu um chifre pequeno.
Então, a compreensão que geralmente nós temos, ou a melhor tradução para esse texto aqui, e a interpretação, consequentemente, é que de um dos ventos, né, foram mencionados ali no verso anterior, no verso 8, é que esse chifre pequeno surge de um dos ventos e não de um dos chifres. Né? Inclusive, historicamente, tá, considerando que esse chifre pequeno aqui, podemos afirmar que é o mesmo chifre pequeno que vimos semana passada no capítulo 7. Ele não deriva, ele não vem de um desses poderes aqui mencionados anteriormente. Ele não tem uma ligação com o Império Grego de Alexandre. Tá? Então, de um dos ventos é a tradução mais correta, esse chifre pequeno vem. Então, essa parte aqui, essa tradução aqui é diferente dali do capítulo 7, que vimos que os chifres são arrancados integralmente, e daí depois nasceu um outro, depois desses três sendo arrancados. Então, aqui no capítulo 8, de forma completamente antinatural, que isso não acontece na natureza, né? Um chifre não nasce não vem de um vento, mas na profecia sim. Então, basicamente, nós estamos aqui lidando com o mesmo chifre pequeno que vimos semana passada no capítulo 7, embora num contexto diferente. Então, primeiramente, apenas recapitulando, o bode ele ataca o carneiro, não houve quem o socorresse. Logo em seguida, ele se engrandece, né? Quando ele estava no auge do seu poder, o chifre notável entre os olhos é arrancado. Em seu lugar, cresce 4 chifres visíveis, né, para os 4 ventos, e de um desses ventos vem um chifre pequeno. E veja a continuidade da descrição ali. Esse chifre pequeno, ele se engrandece na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Geralmente se entende que a terra gloriosa aqui seria a direção de Jerusalém, né? Mas também poderia ser a, a terra gloriosa, o céu. Então, a partir de agora, nós começamos a ter mais de uma ideia para um símbolo apenas. Ele se engrandeceu tanto, continuando o pensamento da terra gloriosa, que alcançou o exército dos céus. Então, ele foi até as estrelas e lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e o pisou com os pés. Se engrandeceu tanto, verso 11, que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Aqui nós começamos a ter uma possibilidade maior de contextualizar o que é esse exército do céu, justamente porque aqui aparece o príncipe. Esse príncipe, nós já podemos concluir previamente que se trata de Cristo. Mas com relação a príncipe, nós vamos ter ainda no capítulo 10 uma perspectiva um pouco mais ampla a respeito do uso dessa palavra príncipe aqui no livro de Daniel. E mais ainda, continuando ali, né, ele desafiou o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Pela primeira vez, aqui antes do verso 14, perdão, aparece a palavra santuário. Então aqui nós começamos a identificar o santuário com o mesmo tribunal que se assenta ali no capítulo 7. Então esse príncipe ele é necessariamente Cristo.
Podemos já concluir isso previamente, mas mais para frente veremos aí termos e outras frases que fundamentam essa compreensão aí. Ainda mais no verso 12, o sacrifício diário, que aparece aqui, duas vezes entre os versos 11 e 12, basicamente significa, né, o ministério da intercessão de Cristo no santuário celestial. Essa expressão sacrifício diário, lembrando que a palavra sacrifício não aparece no texto original aqui de Daniel capítulo 8, né? Só aparece diário lá. Né? Mas isso não afeta a compreensão do texto em absolutamente nada. Aqui, mais uma vez, nós enxergamos o trabalho dos copistas. Né? Às vezes os copistas, quando não cometiam erros de cópia, de grafia, eles acrescentavam algumas coisas, não com o intuito de necessariamente incrementar uma nova doutrina, por exemplo, mas eles queriam apenas reforçar o próprio texto em si. Então, quando se falava do diário para um judeu, né, lembrando que aqui o capítulo 8 volta a ser escrito em hebraico, porque até o último verso do capítulo 7 foi todo escrito em aramaico. Então aqui o capítulo 8 já volta a ser escrito em hebraico. Então quando se falava em diário para o judeu, ele já sabia do que se tratava. As cerimônias que aconteciam no santuário. O sacrifício da manhã, da tarde, a, as festas religiosas, mas principalmente aquilo que acontecia no santuário. Né? O que se fazia com o sangue depois do sacrifício. Né? Todo o ritual do santuário é apresentado aqui nessa única palavra, o diário. Então, é uma referência tanto a isso quanto ao ministério intercessor de Cristo no santuário celestial. E com isso nós precisamos lembrar também que o santuário da terra é uma cópia apresentada, é uma cópia de algo que foi apresentado a Moisés no Monte Sinai. Então Moisés, no Sinai, ele vê o verdadeiro santuário. E a partir daquele santuário ele precisa fazer uma cópia. Em Êxodo 20, versos 8 e 40. Farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E com todo cuidado você deve construir esse santuário de acordo com o modelo que te foi mostrado lá no monte. Então o santuário terrestre ele era uma cópia, né, do santuário celestial. Então é esse diário, né, é esse diário de Cristo no santuário celestial que o chifre pequeno toma para si. O atributo da intercessão, né? Aquela situação do confessionário, da intercessão dos santos, do magistério, ouvindo as confissões sendo feitas e concedendo perdão. Isso foi tomado do príncipe do exército pelo chifre pequeno. Lembrando o texto do Novo Testamento, de que há um só intercessor ou mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo, ele é identificado e aparece como sendo o único. E não bastando isso, né, ainda ali no verso 12, nós temos uma correspondência ao que nós já tínhamos visto lá nos versos 24 e 25 do capítulo 7. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Então, esse poder prosperou.
Lançar a verdade por terra significa justamente o quê? Engano. Então, através do engano, a verdade é lançada por terra. Só que é interessante como é que funciona essa modalidade do engano. Como é que eu vou enganar alguém é, apresentando uma coisa que eu quero que seja verdade, só que essa verdade que eu quero que. Essa mentira, perdão, que eu quero que seja verdade, ela precisa ser igual. Ela tem que ser da mesma natureza da verdade. Tem que ser do mesmo tipo, deve possuir características idênticas. Senão não vai ser engano, né? Como é que alguém vai conseguir convencer você da genuinidade de uma moeda de R$ 3? Né? Como que isso vai acontecer? Nunca. Que você sabe que não existe moeda de R$ 3. Tá? Agora, se alguém te der uma nota de R$ 100 e essa nota for falsa, o que você vai fazer? Você precisa conseguir, de alguma maneira, comprovar a sua originalidade. Porque se você não conseguir, ela vai parecer para os seus olhos que é uma nota de R$ 100 como qualquer outra, original, de fato fabricada pelo Banco Central do Brasil, né? Então, a modalidade do engano é assim. Como é que se deita a verdade por terra? Nunca é apresentando uma coisa que seja de uma natureza diferente, tá bom? Para que dessa forma o engano prospere. Então, por que que tudo que ele fez prosperou? Porque o engano sempre é apresentado é, de forma a parecer com o original, né? E aí, finalmente, chegamos aos versos 13 e 14. A pergunta que aparece lá. Até quando essa situação vai durar? Essa é, em resumo, é a pergunta. Até quando que essa visão do diário sendo suprimido, ou seja, a intercessão no santuário sendo blasfemada, sendo substituída de forma inapropriada, e também o santuário e o exército ficando entregues para que sejam pisados aos pés? Então, até quando o engano vai prosperar? Em resumo, essa é a pergunta. E no verso 14, nós temos então a resposta. Até 2300 tardes e manhãs. Então, quando o engano prospera, o que uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é justamente isso que você está vendo aí na tela agora, né? Já vimos semana passada, no verso 25 principalmente, que esse poder, o chifre pequeno, ele, ele usurpa para si um atributo divino, que é mudar os tempos e a lei. Na lei de Deus, só existe um mandamento, que ao mesmo tempo que é um mandamento, também mexe com o tempo, que é o mandamento do sábado. Observe bem, nenhum dos outros mandamentos lida com o tempo, somente o quarto. E esse é justamente o mandamento que surge em que contexto da história? Antes da história, né? Quando Deus criou o mundo em 6 dias, ainda não se contava tempo, havia um ciclo semanal apenas. Mas não se contavam anos, né? Deus queria dar a eternidade. O sábado, juntamente com o casamento, então, surge em tempos imemoriais, antes do tempo. Mas ainda assim, já existia a noção de tempo, porque o ciclo semanal já existia. O capítulo 1 de Gênesis apresenta então a criação do mundo em 6 dias e Deus descansando no sétimo dia.
Então, só existe um mandamento que lida tanto com o tempo, ao mesmo tempo que é parte da lei de Deus. E até hoje, em diversas situações, o mandamento do sábado é basicamente o único que sofre esse tipo de ataque, ao mesmo tempo que foi feita uma tentativa de reorganizar a lei de Deus. Então, depois do mandamento do sábado, então, desaparecem os primeiros dois mandamentos, né? E o 10º mandamento é dividido em dois para preencher esse espaço, ao mesmo tempo que o 4º mandamento é substituído por guardar domingos e festas, né? Totalmente diferente daquilo que Deus apresenta desde o início. Então, quando você vai assistir, por exemplo, debates entre adventistas e evangélicos, ou entre, até mesmo ultimamente tem surgido debates entre católicos e evangélicos, tratando a respeito do sábado, né? E os argumentos assim nem sempre são só absurdos, eles são argumentos interessantes, só que você observa o fundamento dos argumentos. Então, o mandamento do sábado é tecnicamente o único mandamento que, ao mesmo tempo que é parte da lei, também menciona ou também está envolvido com tempo, com um ciclo semanal de 7 dias. Então esse poder prosperou. Ele prospera até quando? Né? Então, no capítulo 7, nós vimos que o chifre pequeno prospera até 1798, que é o ano que nós vimos que até onde na história o capítulo 7 avança, né, sem considerar a segunda vinda de Cristo, né? Então, em 1798, o que acontece? Napoleão envia o seu general e prende o representante desse poder mencionado ali no capítulo 7. Aqui ele volta no capítulo 8, e mais uma vez nós temos a visão que Daniel não tinha a menor condição de entender. Que ele não tinha a compreensão que nós temos da profecia desde esse período aí de 1798. Em algum momento desses eu vou compartilhar com vocês, inclusive até, quem sabe já poderia fazer isso hoje mesmo, inclusive, compartilhar com vocês os comentários de Daniel e Apocalipse feitos aí por Sir Isaac Newton, que não era teólogo, não era qualquer ligação com o evangelicalismo, né, porque nem existia, inclusive. O que existia já era o protestantismo, mas ele era um cientista que estudava a Bíblia, que já estava disponível em seus dias. Eu vou mandar esses comentários aí para vocês. E assim, a compreensão de Isaac Newton não é igual a que nós temos, né? Mas ela chega perto, ela se aproxima bastante em muitos aspectos. Ela é muito mais saudável, né, que a interpretação que muitos já tinham, em sua época em relação ao livro de Daniel. Então, continuando aqui no capítulo 8, até quando, em resumo, nessa pergunta do verso 13, ela quer saber justamente isso. Até quando que o engano vai prosperar e a verdade vai ser pisada aos pés? Quando você lê num primeiro momento, a impressão, por tanto que se dá quando você vê que a verdade está sendo pisada, né, é que, pelo fato de você conhecer a verdade, você consegue distinguir ela do erro, certo? Só que para a maioria das pessoas isso não funciona dessa forma. Quando não se tem, quando a pessoa não conhece a verdade, ela ainda não recebeu a verdade no coração, para ela o engano é a verdade aí. E isso foi a realidade
muitos os reformadores que surgiram na Idade Média, que historicamente é o tempo que nós estamos considerando aqui. Então, até que eles chegassem à devida compreensão da verdade, eles tiveram experiências, né? No caso de Martim Lutero, um legítimo pagador de promessas, né? Um bom católico. Então, antes dele chegar a ter a compreensão do significado de justificação pela fé, né? Ele pagava promessas, ele rezava, é, rezava vários tipos de orações em cada um dos degraus, né? Então ele cumpria promessas, até que ele começa a ler o livro de Romanos. Então aqui no capítulo 8 você tem essa resposta. Até 2300 tardes e manhãs. Depois, ou então, o santuário será purificado. E aqui termina a visão, capítulo 11. Em Daniel, dá aquele efeito de pá. Aí ele volta a ter, assim, as sensações, a saber tudo o que acontece à sua volta. Então, a partir de agora, inclusive, a gente começa aqui a considerar o que acontece no santuário celestial. No capítulo 8, nós temos uma outra perspectiva. No capítulo 7, também era o santuário, só que ele é chamado de ali do tribunal. Né? Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, as ações do chifre pequeno foram julgadas. O chifre pequeno não aparece sendo extinto, mas o quarto animal tem o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. E nós vimos que os outros animais, eles receberam um prazo de tempo. Né? E aqui no capítulo 8, nós não temos essa visão de um animal, né, como por exemplo o bode, continuando. Né? Nem a gente só viu o que aconteceu ali com o carneiro que acabou sendo morto, mas não tem assim uma menção do que acontece com o bode. Né? As atenções aqui no capítulo 8 são todas dirigidas, portanto, para o seu chifre. E aí, no, ainda no capítulo 8, ali a partir do verso 15, aparece o relato de que eu, Daniel, não consegui entender isso aqui. E nós ainda vamos ver, se possível, logo mais, por que ele não entendeu, né? Então, ele procurou entendê-la. Então, foi quando se apresentou de mim Gabriel. Né? Por que é Gabriel? É só ver ali no verso 16. Né? É, só que no verso 15, nós ainda não temos Gabriel, nós temos uma outra figura que tem a aparência de homem. Né? Então, toda vez que aparecer essa expressão aqui no livro de Daniel, é uma identificação de Cristo. Então, Cristo é que se dirige ali a Gabriel e diz: explica aí para esse. Né? É interessante como Cristo se refere a Daniel aqui. Né? Em outros momentos diz que Daniel é muito amado. Né? E veja, o fato de Cristo se dirigir a Daniel, fazer referência a Daniel aqui dessa forma, não significa que ele estava sendo indiferente ou que ele não se importava, pelo contrário. Lembrando que aqui não é a nossa cultura, tá? Não, Gabriel, explica para esse aí a visão. Então não é o mesmo que a nossa cultura aqui quando a gente fala, ó, explica lá para aquele fulano de tal. Então não tem o sentido de indiferença aqui. Então Gabriel explica a visão. Né? E chama Daniel também de filho do homem. Ou é a mesma coisa que humano, tá? O hebraico ele é muito pobre gramaticalmente, então utilizam-se expressões para enriquecer um pouco mais o próprio idioma em si. Então, Daniel, você precisa entender, verso 17, o que essa visão se refere
ao tempo do fim. Interessante, né? Daniel não consegue ter essa virada de chave ali. Então ali você tem a explicação, né? Finalmente, a partir do verso 20, nós temos uma identificação com mais impérios que nós não tínhamos até o capítulo 7. Veja ali no verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres são os reis. Mais uma vez aparece a palavra reis, que deveria ser traduzida mais adequadamente como reinos, não somente como reis. Então, aqueles 2 chifres são os reinos da Média e da Pérsia. Enquanto que o bode peludo é o reino da Grécia. Então, pela primeira vez, então, depois de todo o início lá da profecia da estátua que Nabucodonosor viu, mais reinos além da Babilônia são identificados. Né? Então, Daniel finalmente tem uma perspectiva. Mais uma vez, importante repetir isso aqui. Deus poderia ter revelado anteriormente, desde o tempo de Nabucodonosor, quais seriam esses reinos? Poderia. Né? Mas em que isso iria, né? Em que isso iria acrescentar no sentido de entender apropriadamente a visão? Né? Não teria algo a mais, assim, não, qual é a necessidade disso? Então, é, a, o dom profético, né, o dom de profecia, ele não anula o avançar do conhecimento do ser humano, seja ele científico, seja ele da própria profecia bíblica. Né? Então, a revelação de Deus é progressiva. Deus poderia revelar tudo? Poderia. Mas ele decidiu assim fazer, de forma progressiva, à medida que a história vai acontecendo. Tá bom? Então, com isso, a gente tem uma visão mais abrangente aqui do capítulo 8. Né? E aí termina ali a interpretação, né? Quando se aproximar o fim desses reinos. Né? Aí tem a explicação ali, né? Do chifre sendo quebrado. Né? Significa que 4 reinos. Interessante que aqui aparece reinos e não reis. 4 reinos. E quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Né? Está se referindo ao quê? Ao chifre pequeno. Tá bom? Então, grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Essa expressão é muito importante. Quando você olha para o papado ao longo da história, e nós, inclusive, essa expressão aqui, a gente vai ter a oportunidade de ampliar ela muito mais lá quando chegarmos ao capítulo 11. Né? Quando nós observamos o papado ao longo da história, apesar de ser um reino que possui uma capital, que possui um governante, é um reino que não possui um exército próprio. E veja, eu não estou falando de agora, de hoje, eu estou falando daqui da profecia. O papado sempre utilizou as forças armadas de outras nações. Então, quando nós vimos lá os 3 chifres caindo lá da cabeça do animal terrível e espantoso, né? Surge o chifre pequeno. São 3 reinos bárbaros: Érgos, Ostrogodos e Vândalos. E com o passar do tempo, esses reinos foram caindo um após o outro, até quase serem extintos. O objetivo não era necessariamente extinguir esses povos ali. O objetivo era simplesmente estabelecer um novo poder. Então, nesse sentido aqui, nós podemos perceber que, ao longo da história, o papado utiliza os exércitos de outros países.
Ele já utilizou soldados italianos, já utilizou soldados franceses. Né? Então, Clovis, o rei dos francos, por exemplo, é um dos reis que empresta suas forças armadas para o benefício do papado. E houve outros também, né? Em outros países, com certeza. Então, essa expressão não por sua própria força significa justamente isso. Causará destruições, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo. Então, é um reino terrível. Por sua astúcia, então o engano prosperando, dessa forma aí, nós temos isso aí, né? Através da astúcia que o engano prospere no seu coração, se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Na sua Bíblia, a palavra príncipe deve estar com um P maiúsculo, com certeza representando Cristo aqui. Mas será destruído sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Então, em outras palavras, é com esse poder que, no tempo do fim, Cristo se defronta. Não só em termos da intercessão, né? Porque esse poder está disputando historicamente com a intercessão de Cristo. Né? Então, Cristo tem ajuste de contas com esse poder aí. Se levanta contra ele próprio. E aí sim é apresentada, então, a visão das 2.300 tardes e manhãs. Veja que, apesar de no verso 14, esse período de tempo ser apresentado, ele não é ampliado, ele não é explicado aqui ainda. Né? E aí Daniel, no verso 27, enfraqueceu, ficou doente durante vários dias e depois se levantou, tratou dos negócios do rei e ficou, com relação à visão, espantado. E não havia quem a entendesse. Por que Daniel fica espantado? Primeiramente, nós precisamos entender, e aí com isso nós vamos aqui para essa primeira parte do capítulo 9, para irmos avançando para o final desta apresentação, em que aparece essa oração de Daniel por seu povo. E aqui nesse sentido, eu até peço perdão para vocês, porque essa parte aqui, essa primeira metade do capítulo 9 e também o capítulo 10 poderiam ter sido incluídos, sabe, naquela perspectiva histórica que nós fizemos no início do nosso estudo de Daniel. Então, metade do capítulo 9 seria isso, né? Que não é uma interpretação profética, né? É um acontecimento ali do dia a dia, uma oração específica. Por que Daniel faz essa oração? Primeiramente, porque Daniel não consegue ter uma perspectiva lá do tempo do fim. Ele não tem isso. É impossível para ele, inclusive. Ele não faz ideia dos acontecimentos no mundo por ocasião do tempo do fim, muito menos da segunda vinda de Cristo. O que Daniel tem em mente é justamente algo bem diferente. Ele tem em perspectiva o cativeiro babilônico. O povo ser libertado dali do exílio. Então, o que Daniel tem em mente é o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 10. A profecia que trata ali de que o cativeiro duraria quantos anos? 70 anos. Aí, de repente, aparece aqui dois seres celestiais dizendo até 2.300 tardes e manhãs. O que significa?
Será que são anos? Né? Possivelmente Daniel deve ter lembrado até lá do princípio de ano, só que ele não sabia aplicar isso ainda. Né? Ele ainda não tinha essa perspectiva. O princípio de ano já existe. Em Números 14 e 34, quando existe aquela perspectiva lá, a partir do retorno dos espias, de observarem, vigiarem a terra de Canaã, como ela era, trazerem um relatório. E como o pessoal se revolta, então, ao invés de alguns dias apenas, eles passam 40 anos. Então, cada ano por um dia que vocês levaram para ir lá e voltar. Então, eles levaram esse período de tempo de 40 dias para irem até a terra de Canaã, ver como ela é e voltar. Então, isso que aparece em Números 14, 34. E em Ezequiel 4, versos 6 e 7 aparece algo muito semelhante. Lembrando que Ezequiel, enquanto Daniel está ali no palácio real, Ezequiel está lá junto com o povo exilado. E possivelmente Daniel e Ezequiel têm contato em algum momento, mesmo que o texto não dê não apresente isso, né? Mas apesar de nós não podermos decidir como é que as coisas aconteceram, né? Mas nós podemos imaginar. Quem sabe em algum momento, em alguma conversa que eles tiveram, mesmo que não nesse período aqui em que ele recebe a visão, Daniel tem alguma perspectiva a partir de alguma conversa com Ezequiel. Mas isso não está claro no texto. E quando não está claro no texto, o que nós devemos fazer? É ficar com o que está claro, mais claro no texto. Né? Mas isso não nos impede nada de imaginar algumas situações. Né? Só não concluirmos em cima delas. Mas em algum momento, né, eles podem ter tido algum contato, assim como isso pode nunca ter acontecido. Então, eu estou lançando apenas hipóteses aqui. Né, e nenhuma delas tem é, alguma possibilidade no sentido de que não, essa hipótese aqui é a mais provável. Né? Então, é só uma hipótese que eu consigo imaginar. Já que Daniel estava nos negócios do rei, então ele não ficava preso ao palácio. Ele viajava, ele se movia, ele andava pelas ruas. Talvez ele saísse para tomar um ar fresco, ao ar livre, à beira do rio. Né? Então, apenas uma imaginação. Mas o texto não dá apoio nenhum a isso aqui. Então, Daniel não tinha condição. Tá? E veja que o anjo não orienta ele nesse sentido. Olha, Daniel, pegue o texto lá de Números, o outro texto que o seu contemporâneo Ezequiel escreveu aqui, aplica o princípio de ano aqui a esses textos. Ele não tem essa perspectiva. Quem tem essa perspectiva somos nós hoje e alguns antepassados recentes nossos, né? Protestantes que fizeram isso. Movimento Adventista, Guilherme Miller, provavelmente Isaac Newton também fez algo semelhante a isso. Mas Daniel não tinha condição alguma. Então Daniel ele ora ali no capítulo 9. Por que ele ora? Ele ele está perdido. No final do capítulo 8, você percebe ele não tem quem entenda isso, né? Então, já que não tem quem entenda, isso não significa que o cérebro de Daniel parou. Não, eu vou parar aqui, não vou tirar mais conclusão nenhuma. Parece que Daniel continuou matutando e ele, dentro de suas limitações, ele conseguiu só pensar em Jeremias 29, verso 10. Tá? Eu tinha passado tempo. Quando a profecia de Jeremias a respeito dos 70 anos de cativeiro irão se cumprir? Quando será feito um decreto permitindo a saída dos judeus de volta para o seu território de origem? Quando? Então Daniel se preocupa.
Aí ele provavelmente mistura lá 2.300 estádios de manhã. O que significa isso? Então ele faz essa oração. E nessa oração, que em minha opinião, ela só é superada pela oração de Cristo em João capítulo 17, que é a mais linda oração de toda a Bíblia, na minha opinião. Quando Jesus ora, dizendo que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, ó Pai, somos um. Então essa aqui é a segunda oração mais bonita, em minha opinião. E porque nessa oração, Daniel poderia ter se vitimizado. Senhor, veja que eu sou vítima aqui por causa dos meus compatriotas, né, que erraram lá no passado. Eu estou aqui sofrendo. Quantos anos eu já estou aqui? Nunca mais voltei para minha querida terra, para minha cidade de Jerusalém. Nunca mais pude entrar no teu santuário lá, né? E ele poderia ter se excluído, né? Principalmente aqui no verso, deixa eu ver aqui. A partir do verso 9, né? Perdão, verso 10. Não obedecemos à voz do Senhor. Verso 11. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou. Ele poderia ter se excluído aqui. Não, ó, todo Israel se transgrediu, mas eu não tenho culpa. Então eles desobedeceram, mas eu, Senhor, eu não desobedeci. O que eu desobedeci para estar aqui? Mas ele não ora dessa forma, né? Talvez seria mais fácil, talvez seria mais fácil eu orar dessa forma do que Daniel. Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E já se passaram 70 anos, e agora? Quando que vai se cumprir a profecia? Então, Daniel, a única coisa que Daniel tem em mente é isso. Ele então precisa, como Gabriel e Cristo começado a apresentar a ele, ele precisa entender as 2.300 tardes e manhãs. Então, no capítulo 9, a partir dos versos 20 até o 27, né? O verso 20 apresenta que enquanto ele estava orando. Então você não tem aqui o final dessa oração. Não tem um em nome de Jesus, amém. Enquanto ele ainda está orando, não houve nenhum impedimento para que houvesse uma resposta, né? Enquanto ele ainda falava, verso 21, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior. Então ele apareceu rapidamente, voando, e tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Um ato simbólico, inclusive. Então, Daniel, verso 22. Eu vim para te dar inteligência e discernimento. Daniel não tinha recebido inteligência, discernimento lá no capítulo 1. Ele não tinha recebido a capacidade de interpretar os sonhos e as visões. Mas perceba que essa expressão aqui, ela deixa um pouco mais clara, né? A capacidade de interpretar coisas, a capacidade de ter inteligência, ela não é inerente ao profeta. Olha, está aqui, eu estou te dando essa capacidade. Não é assim que funciona, né? Então, o dom de interpretar as visões e os sonhos é sempre uma concessão divina. Então, não é inerente, não pertence, né? Então, mais uma vez aqui, Gabriel veio para proporcionar entendimento aqui para ele, para dar inteligência. A partir do verso 24, inclusive até deixa eu apresentar aqui para vocês a outra tela, para nós encaminharmos para o final aqui. Então, 70 semanas estão
aqui determinadas sobre o teu povo. Deixa eu compartilhar aqui, que ainda não está aparecendo. Né? Um pouquinho, cadê? Aqui. Aqui. Onde é que está? Opa, avançou um pouquinho. Peço desculpas. Eu já chego aqui. Então você tem aqui o período das 2.300 tardes e manhãs. Tá? Esse é o período completo. Só que aqui no capítulo 9 nós temos então a visão das 70 semanas. Então já fica claro desde o início que 2.300 tardes e manhãs e 70 semanas não são períodos diferentes. Um faz parte do outro. Tá? Então as 70 semanas elas fazem parte das 2.300 tardes e manhãs. Mais uma vez, Daniel não consegue ter essa perspectiva do princípio de ano para calcular ali que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. Essa expressão tarde e manhã, evidentemente que vem lá de Gênesis, capítulo 1. Tá? Tarde e manhã, então, é um dia. Depois, a partir do princípio de ano, você tem ali Números 14 e 34, e Ezequiel 4, versos 6 e 7, que um dia representa um ano. Então, com base nisso, você tem que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. E 70 semanas? É basicamente a mesma coisa. Né? O princípio é justamente o mesmo. Então, voltando aqui para as 2.300 tardes e manhãs, só que agora ampliando um pouco mais esse cenário. Então, antes de nós percebermos que as 2.300 tardes e manhãs chegam até o ano de 1844, a gente precisa entender, então, as 70 semanas propriamente ditas, né? Então, você pode fazer aí os cálculos mais básicos possíveis, né? Se quiser fazer regra de 3, que também utiliza a aritmética da mesma forma, tá bom? Então, você tem ali desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Tá? Por isso que eu pedi para vocês lerem, sempre que possível, o livro de Esdras. Aqui, esses parâmetros aqui dessas datas, eles são não somente de Daniel, mas também do livro de Esdras. Né? Principalmente o capítulo 7. É quando sai o decreto definitivo para que os judeus retornem a Jerusalém. Mas antes disso, nós precisamos ver aqui no verso 24, 70 semanas então estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Nesses debates aí de sábado e domingo, né, geralmente as pessoas costumam afirmar que o sábado foi dado exclusivamente aos judeus. E o restante da lei não? Né? É só o sábado que foi dado aos judeus? Não. Dado aos judeus, juntamente com o restante da lei, e para a humanidade toda. Né? Esse é o argumento, né? O sábado era somente para os judeus. Só que não temos na Bíblia qualquer fundamento para esse tipo de argumento, né? Considerando aqui o contexto, inclusive, da mudança dos tempos e da lei. Né? Mas nós temos um texto da Bíblia que apresenta que uma coisa era exclusiva de um determinado povo. E nós acabamos de ler isso aqui no verso 24. E não é o mandamento do sábado, mas são o quê? As 70 semanas. As 70 semanas que eram para os judeus e não o sábado. Então veja ali de novo, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Eu gosto de uma
de uma versão em português aqui, do verso 24, que ao invés de determinadas, aparece a palavra cortadas. Se não me engano, deve ser a Bíblia de Jerusalém. Eu gosto dessa expressão cortadas, porque ela, inclusive na nossa cultura, até mesmo ultra pós-moderna aí, né? Esse esquema dos cortes é muito familiar, né? Quando você pega um conteúdo completo e você faz um corte daquilo que você quer dar mais ênfase. Então é isso que acontece aqui. Você poderia até reler aqui o verso 24. 70 semanas estão cortadas para o teu povo. O que significa que nem todo o período dos 2.300 anos seria para o povo de Daniel. Mas as 70 semanas. Tá bom? Então, se tem uma coisa que é para os judeus, não é o sábado exclusivamente. São as 70 semanas. Isso sim é exclusivo para eles. Para quê? O verso 24 também orienta para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Esses aqui são os objetivos das 70 semanas. E tudo a ver com Cristo. Não sei se você já chegou a pensar, mas não é interessante que quando Cristo está lá dialogando, né, para não dizer discutindo com os judeus e os discípulos a respeito do perdão, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Os judeus dizem que são 3. Pedro quis se destacar. São 7. Então Jesus responde para ele: ó, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Pedro deve ter ficado assim: ué, mas eu estou perdoando mais que eles, não é suficiente ainda? Então Jesus responde: não te digo que 7, ou até 7, mas 70 vezes 7. Para dizer que você tem que perdoar infinitamente. Quem é que vai contar os 490 perdões aí? Né? E continuar em seu juízo perfeito. Então, essa disposição de perdoar infinitamente que Deus revela para com a humanidade é apresentado aqui nas 70 semanas. Então, quando você aplica o princípio dia-ano às 70 semanas em si, você considerando aqui os versos 25 em diante, né? Saiba e entende isso. A expressão que é usada aqui. Entenda. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, com o apoio de Esdras, capítulo 7, você tem aqui a data de 457 antes de Cristo. Ah, mas houveram outros decretos. Sim, houveram. Houve um decreto em 539 de Ciro, houve um decreto de 519, 520 lá do rei Dario II, esse era um rei persa, e houve o decreto de Artaxerxes em 457. Por que 457 e não um dos outros dois? Porque esse de 457 é mais definitivo, é mais conclusivo, dá muito mais permissões que os anteriores. Os outros dois foram questionados, foram até esquecidos em algumas ocasiões. Mas o de 457 não. Então, em 457 é que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Tá? Então, desde esse ano aí, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá primeiramente 7 semanas e 62 semanas. Quantos anos
nós temos em 7 semanas. Considerando o princípio de ano, nós temos 49 anos. Então, você pega lá 7 semanas, cada semana tem 7 dias. Né? Então você tem 49 anos. Até para fazer uma multiplicação. 7 semanas, 7 dias por semana, multiplica ali 49. Então esse foi foram quase 50 anos para construir Jerusalém e o templo. Então esse é o primeiro período. Depois tem o segundo período. Aí quando está tudo terminado, até que o príncipe ou Cristo finalmente chega. Messias, a mesma coisa. 62 semanas. Então, a partir do momento que Jerusalém e o templo estão concluídos, até o Messias, não até o nascimento do Messias. Isso que é importante você também lembrar. Então, quando passam esses 49 anos, e depois mais 434 anos, você chega não à data do nascimento de Jesus, mas você chega à data do seu batismo, no ano 27 depois de Cristo. Então, recapitulando, de 457 a 408, perdão, você tem a reconstrução, e de 408 até o ano 27 depois de Cristo, você tem 434 anos, considerando o princípio dia-ano, né? Juntando com essas semanas aqui. É o mesmo princípio. Tá? Deixa eu voltar aqui para ver uma coisa. Aqui, ó. Preste muita atenção a esse detalhe aqui, ó. Depois do ano 408, você tem aqui, ó, uma outra linha que está assim, um antes de Cristo e depois um depois de Cristo. Por que que está assim? Não existe um ano zero? Esse foi um erro cometido por diversos estudantes de Daniel no passado, inclusive pelos estudantes de Daniel ali do movimento adventista. Eles colocaram o ano zero e acabaram chegando a 1843. Aí perceberam esse erro, tiraram o ano zero e aí chegaram a 1844. Lembrando que a data estava certa e o evento está errado. Então nunca coloque o ano zero aqui, senão você jamais vai chegar a 1844. Voltando aqui para 70 semanas, né? Já que essa explicação não aparecia aqui nesse gráfico. Então você chega ao ano 27 depois de Cristo. A profecia não apresenta então em que ano exatamente, em que momento que o nascimento do Messias acontece, mas prenuncia o seu batismo, então, o início do seu ministério. Assim como também apresenta aqui, nos versos 25 e 26, a sua morte. Né? Depois, verso 26 das 62 semanas, o ungido será morto. A palavra ungido, né? Essa palavra ungido é interessante, porque se você pegar as palavras Jesus, né? Perdão, Jesus não, Cristo, né? Cristo e Messias, elas têm o mesmo significado. Ungido, ungido. Então, Cristo, Messias e Cristo significam a mesma coisa. Ungido. Então, ungido seria morto depois das 62 semanas. Né? Justamente porque o ungido ele morre durante a última semana já. Veja ali no verso 26. Ele morre depois
das 62 semanas, não durante elas. E aí um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então aqui o Império Romano. Nós vamos ampliar essa parte aqui lá no capítulo 11, tá bom? E aí na metade da semana, ou seja, da última semana, aqui ó, nós estamos na última semana. Começa no ano 27, então na metade da última semana precisa ser o ano então 31. Então na metade dessa semana o que que acontece? Fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Isso significa que o, o diário, né? O diário que aparece aqui no capítulo 8, também as festas religiosas que direcionavam para Cristo. E que lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 a 16, que apresentam que essas coisas aqui eram sombra das coisas futuras, o pessoal diz que é o sábado, tá? Então o sábado foi abolido. Não. O que era sombra das coisas futuras era o santuário terrestre e eram as festas religiosas. Tá? Aquelas 7 festas lá começam com a Páscoa e terminam com a festa dos tabernáculos. Essas coisas que são sombra das coisas futuras e que estão constituídas de ordenanças, não mandamento do sábado. Tá? O mandamento do sábado não é um ritual e não é constituído de uma ordenança. É a lei de Deus. Né? Então, em linhas gerais, no ano 31, aqui, a morte de Cristo não faz com que a lei cerimonial seja abolida. Isso é, uma coisa é fazer cessar o diário e também os outros sacrifícios ali. Outra coisa é a lei cerimonial ser abolida. Por quê? Porque no céu a lei cerimonial ainda continua, através do santuário celestial. Então não podemos afirmar com essa categoria toda que a lei cerimonial foi abolida. O que foi abolido foram a sombra das coisas futuras, tá bom? O diário terrestre e as festas religiosas, né? Não são mais necessárias para salvação. Você pode ler lá no livro do Evangelho de Mateus que o véu se rasgou de alto a baixo. Né? No ano 31, por ocasião da morte de Cristo na Páscoa. Então, sobre as das abominações virá aquele que causa desolação, e até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Essa última parte aqui também nós vamos ampliar mais no capítulo 11. Mas também se refere ali não só ao Império Romano, como também ao chifre pequeno, tá bom? Mas nós vamos ampliar bem mais lá no capítulo 11. Então, as 70 semanas, né, elas não... o ano 34, por exemplo, ele não é tão evidente aqui, né? Mas no ano 34 nós temos a finalização das 70 semanas. Né? Contando de 457 até o ano 34 depois de Cristo, você tem 490 anos. Para quê? Você volta para o verso 24. Para dar fim à transgressão, para ungir o santo dos santos. Tá? O que Cristo foi fazer no céu por ocasião da sua ascensão? Ungir o santo dos santos. Ungir o santo dos santos é a mesma coisa que inaugurar o santuário. Né? Uma coisa que Moisés tinha feito lá no deserto. Ele que entrou lá no Santíssimo e foi ele que inaugura o santuário. Né? Então Cristo, quando retorna ao céu, ele vai lá e faz a mesma coisa. Ele vai direto ao Santíssimo, né? Antes de iniciar o ministério no lugar santo, e ele vai direto para o Santíssimo e unge, né? E inaugura o santuário. Então, de fato, nós não
na Bíblia não existe essa coisa de que Cristo está restrito ao compartimento, né? Ou no sentido de que ele, em hipótese alguma, poderia entrar no Santíssimo sem antes concluir tudo o que tinha para ser feito no Santíssimo, né? Não existe essa compreensão na Bíblia. Então, primeiro inaugura o santuário no Santíssimo, ele retorna para o lugar santo, faz toda a mediação ali, aí quando chega o momento certo, ele avança novamente para o Santíssimo. Então, as 70 semanas é um tempo de oportunidade para o povo judeu, né? Não é o mandamento do sábado que era para os judeus. O mandamento do sábado é para a humanidade. Então você tem em Marcos capítulo 2, verso 38, que o mandamento do sábado não é, o sábado não foi feito o, por, o sábado foi feito para benefício do homem, e não o homem para beneficiar o sábado. Primeira coisa que foi escrita no, no Novo Testamento foram essas linhas aí. Além de outros, né? Como, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56, que usamos aí amplamente nos nossos estudos bíblicos, né? Que as mulheres separaram lá os aromas, os ungüentos para embalsamarem o corpo de Jesus. Quando chegou o momento do sábado, o que elas fizeram? Descansaram conforme o mandamento. Não tem nenhuma observação de Lucas ali no texto, dizendo que, olha, as mulheres descansaram ali no sábado conforme o mandamento, mas esse foi o último sábado que elas fizeram na vida. Isso não existe isso. E se existisse, haveria um problema muito grande com a revelação dada por Deus previamente, né? O sábado seria observado perpetuamente ou em todas as gerações de Israel. Que Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6. Também o texto de Salmo 89, 34. Assim como Tiago 1, verso 17, né? Que em Deus não há mudança, né? Perdão, em Deus não há variação e nem sombra de mudança. Ou deve ser, ou eu estou invertendo essa ordem aí, né? Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Existe essa possibilidade de eu estar invertendo. Mas não existe possibilidade de Deus alterar aquilo que ele fez como aliança, como sinal entre Deus e o seu povo. Então, o que é para os judeus são as 70 semanas. Tá bom? Então, algum dia desses aí, quando te apresentarem aí a ideia de que não, mandamento do sábado, a lei ou a lei de Moisés, né? O pessoal confunde muito ainda, né? Lei de Moisés e lei de Deus. Até a lei de Moisés também é a lei de Deus, né? Moisés nunca produziu sequer qualquer tipo de lei assim sem consulta, sem orientação de Deus. Até a lei de Moisés é lei de Deus também, né? Mas o pessoal confunde os 10 mandamentos com as outras leis que Moisés prescrevia para o povo, né? Sob orientação divina. E isso acaba sendo um problema de interpretação muito grande, né? Então, quando disserem para você que o sábado foi dado só para os judeus, você pode apresentar essa argumentação das 70 semanas, que geralmente protestantes evangélicos também não entendem o seu significado, né? Eles deslocam o eixo temporal, tá? Por exemplo, essas 70 semanas aí, geralmente o pessoal pega essa última semana aqui e aplica lá para o momento da volta de Cristo, né? Como se fosse uma oportunidade, uma segunda chance de salvação. Tem aquelas crenças lá sobre o arrebatamento secreto, né? Ou o arrebatamento da igreja. Seria uma outra ideia, né? A igreja arrebatada e aí fica um
um povo restante ali e sendo dadas a ele uma outra oportunidade. Aí essa aqui seria uma das ideias, né? Esses 7 anos. E outra ideia seria um milênio ainda, que nós vamos ver lá no Apocalipse. Bom, então aí você tem, com base aí no capítulo 9, a argumentação para apresentar para evangélicos e protestantes que não é o sábado ou a lei de Deus que era somente para os judeus, mas as 70 semanas. 490 anos que foram dados aí de oportunidade para que eles se arrependessem, para que eles continuassem sendo os depositários da mensagem de Deus ao mundo, tá bom? Então isso o capítulo 9 nos mostra aí. Vocês conseguem acreditar que nós já vimos todo esse conteúdo e nós já estamos avançando para a última parte de Daniel? Tá? Nós já estamos indo para o final de Daniel. Então, a partir de daqui a 2 semanas, né? Essa próxima semana acontece então a Semana Santa na maioria das igrejas. Então é uma oportunidade para colocar leituras em dia e tudo mais, além de envolverem-se com o evangelismo também. Então, semana que vem não temos o nosso encontro aqui por conta da Semana Santa e voltamos então dia 10 de abril, tá bom? Dia 10 de abril. Então fica aberto aí, nesses minutos avançamos um pouquinho, mas avançamos no conteúdo também. Quem quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Vou fazer uma perguntinha só. Você tinha Pois não, falado Isidoro. sobre a questão do chifre pequeno, né? Que semana passada nós tínhamos discutido que ele surgiu por volta do ano 476, né? Mas daí, hoje, no caso, nós estávamos conversando e, no caso, ouvindo, você citou que daqueles 4, né? Ele surgiu esse chifre pequeno. Ali, nesse caso, ele demorou todo esse espaço desde o princípio de quando Roma ela começou a entrar o poder já daquelas dos 4 generais ali, os 4 reinos divididos no caso, ele ele já começou a entrar uma espécie do poder religioso ali. E para que ele pudesse surgir. Então, ele surgiu no ano 476 ou ele já vinha, tipo, tendo uma manifestação antes disso? Em 476 acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Ainda Sim. ainda não tem o necessário para que o chifre pequeno surja no mundo. Isso acontece em 538. E agora eu concordo plenamente com essa tua visão que isso foi sendo com o passar do tempo, não foi de uma vez. Com o passar dos séculos é que foi sendo implementado, ou pavimentado, vamos colocar assim, foi sendo pavimentada a estrada que proporcionaria esse acontecimento, né? Quando que isso começa a acontecer? Eu diria que isso começa a acontecer com o próprio povo judeu, a partir do retorno do cativeiro babilônico. Por conta da seguinte razão:
Quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles estão tão traumatizados com o exílio que eles criam uma cerca em redor da Torá. As leis, né? Essa cerca são aqueles 613 mandamentos. Sim. Inclusive, quando um adventista debate sobre o sábado com um evangélico ou protestante, não é difícil aparecer esse argumento aí. Eles perguntam assim: você observa os 613 mandamentos? Como se Hum. esses 613 mandamentos fossem bíblicos, inclusive, né? Essa Eles pergunta, adoeceram a lei, né? essa pergunta insinua esse tipo de coisa. Só que esses 613 mandamentos é o que dá base para que no Novo Testamento surja aquilo que Jesus chamava de a tradição dos anciãos. Então, a tradição dos anciãos era o que servia de base para dizer que Jesus não guardava o sábado. Porque ele trabalhava no sábado, porque ele curava, porque ele. Nossa, ele deixava os discípulos colherem espigas. Então, do ponto de vista da tradição dos anciãos, Jesus era um transgressor da lei. Ele Sim. dizia para o paralítico carregar a sua cama. E aí o pessoal até pergunta assim nesses debates também. No dia de sábado você acende fogo na sua casa? Você carrega ou transporta coisas? Então você não é um observador fiel do sábado. Eles dizem isso, né? Eles dizem isso por quê? Porque eles não entendem o mandamento do sábado, muito menos o princípio da lei, né? Então surge com os próprios judeus isso daí. E com o passar dos séculos, as pessoas elas vão sentindo que observar a lei de Deus é um fardo pesadíssimo. Porque você não tem 10 mandamentos, você tem 613 preceitos. Não cuspir no chão, não andar mais do que 1 quilômetro, não fazer isso, não fazer aquilo. Não. Então, observar o sábado foi se tornando um fardo muito Uhum. pesado com os séculos, né? Os Verdade. apóstolos morrem, o cristianismo começa a ser estabelecido de fato, e com o passar do tempo, o sábado continua sendo observado, só que vai surgindo o primeiro dia da semana aqui, né, como um feriadinho. É surgindo aqui. E o pessoal vai percebendo que o primeiro dia da semana, né, eu estou chamando assim porque ainda não era nem de domingo chamado, né? O pessoal vai percebendo que o primeiro dia da semana era um dia muito mais tranquilo. O sábado, nossa, era penoso. Primeiro dia da semana é um feriado, um dia de folga. Então, com o passar do tempo, nós vamos ver isso melhor lá no Apocalipse, né? 7 igrejas, 7 selos. Com o passar do tempo, vai sendo feita uma troca. Mas isso não é de uma hora para outra, é passo a passo. Passo a Adoro. passo, tá bom? Aí quando vai surgindo aí Constantino, a estrada já está muito pavimentada. Mas começa com isso. O sábado se tornou penoso. E até hoje, Verdade. pela forma como evangélicos e protestantes expõem, estruturam essa linguagem sobre o sábado, eles argumentam desse jeito assim, não, é, você acende fogo, você transporta coisas, você faz isso, você deixa de fazer aquilo outro. Então, até hoje, para as pessoas, o sábado ainda tem esse peso, esse fardo. Não existe uma leveza, infelizmente. Então foi, de fato, progressivamente. Isidoro, seria isso?
Não sei se. Ótimo, né? Não, eu para te falar a verdade, eu tinha bastante noção disso já, mas eu queria Correto. que fosse mais confirmado, né? Porque tudo você tem que estar reforçando, né? Mas é Ah, sim. exatamente o que você falou, e na verdade, quando chegou o período de Constantino ali, eles estavam quase colocando de uma certa forma assim, puxa, estamos se libertando desse peso, né? Com certeza, né? Mas Né? fiquem tranquilos que nós vamos ampliar esse cenário ainda mais, né? A Que gente está bom, ainda começando, né? Principalmente quando chegarmos lá no Apocalipse. Tá? muito bom. E o Cris, você já estudou o Apocalipse, tá bom? Não, não. Tô brincando. É, Então, gente, ó, aqui nas 70 semanas, então, é isso que é para os judeus, segundo a Bíblia, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário? Geralmente, quando fica silencioso assim, de duas uma, ou é porque foi tudo entendido, tá? Ou é porque não se sabe o que perguntar. É. Aí eu entendi, assim, olha, está perfeitamente bem explicado, assim, de uma maneira fácil da gente entender, só que, infelizmente, eu não tenho aquela capacidade de repassar. Eu prefiro que Ah, não fique me provocando, porque senão eu vou ficar perguntando até meia-noite. Eu tenho sempre perguntas, né? Mas eu agradeço a muito, gente né? Na marca. realidade, muito interessante. Eu acho assim que eu sempre fui a favor que a gente estudasse bastante Daniel e Apocalipse, porque são os livros do tempo do fim. Nós temos que a igreja ela tem que estar com esses livros na ponta da língua, porque Sim, isso é uma coisa que muitas pessoas elas poderão tomar decisões muito erradas se elas não conhecerem as com certeza. profecias. Não é verdade? Mas assim, à medida que a gente vai estudando, possivelmente, perguntas que já existem, elas poderão ser respondidas ao longo do próprio estudo em si. Se não Exatamente. forem respondidas, façam isso aí, ó. Anota. Anota para que não se perca. Que às Uhum. vezes a sua pergunta pode ser a do outro que está meio tímido aí para perguntar. Acho que eu vou esperar aqui e ver o que acontece. Tá bom? Então, próximo estudo, então, dia 10 de março. 10 de De março. abril. Dia 10 de abril. Tá? E nós vamos abrir aí o último bloco da profecia de Daniel aí, com o capítulo 10. Começam ali a acontecer cenas assim, emocionantes e muito dramáticas. Tá? E aí esse cenário aqui das 70 semanas, ele vai ser ampliado lá, juntamente com todo o restante dos 2.300 anos. Nem se preocupem com isso. Não? Muito bom. Tudo certo, então? 21h50. Está na hora de encerrarmos aí. Né? A não sei que alguém queira perguntar alguma coisa. A porta da graça está fechando. Né? Só por hoje. Ela será reaberta lá no grupo do WhatsApp no dia 10. Mas a porta da graça aqui no Zoom está se fechando. Tá? Mas fiquem tranquilos. Gente, vamos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de estudarmos o livro de Daniel dessa forma, de aprendermos, de reaprendermos, recapitularmos aquilo que nós já sabemos também, e também o desejo de apresentar isso às pessoas quando for necessário. Tudo isso nós podemos obter do Senhor, por isso nós queremos buscar ao Senhor agora, nesse momento, pedindo que o Senhor nos conceda a sabedoria que o Senhor nos prometeu, e também que o Senhor nos ajude a entender o livro de Daniel, né? E principalmente o Senhor também nos ajude quando for necessário, expormos esse assunto às pessoas, que não só saibamos como fazer,
mas que possamos também contar com o auxílio daquele que revelou essas coisas. Amém. Permaneça conosco nesse sábado, início da Semana Santa, momento em que geralmente, um dos momentos do ano em que geralmente o coração das pessoas está mais aberto à mensagem da tua palavra. Nos dá sabedoria, nos dá poder e fica conosco, abençoa nossas famílias aqui representadas, os que não puderam participar hoje. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, até dia 10, qualquer coisa, me chama lá. Não vou esquecer, tá bom, Cris? Que você me pediu lá. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um ótimo sábado. Aproveitem bastante o sol, a natureza, a missão. Estamos em oração aí por vocês também. Amém. Amém. Nós também estamos orando por você, viu, Lucas? Todo dia, às 6 horas da manhã, você está no grupo de oração. Estamos orando por ti. Muito agradecido. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço a todos. Sábado para todos. Amém. Tchau. Tchau, gente.